quanto isso, influencia, por exemplo, na autoestima, né, das mulheres, dos Muito. jovens, né, essa comparação toda, né, parece que todo mundo porque também, muita gente esquece, mas o Instagram ele é um recorte da realidade, ele não é a realidade, ele é a parte que as pessoas querem mostrar daquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Você quer comentar? Ó, claro, claro. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo científico com o Rodrigo Sanches, que a gente avalia os corpos femininos na mídia, Uhum. né? Por que os corpos femininos e não os masculinos? Porque são as mulheres que são mais impactadas. Esse é um outro ponto, um dado muito interessante. E o termo que o Rodrigo traz são os corpos alieno, né? Uhum. São corpos alienados. Eles não são reais. Eles têm filtros, eles têm poses, eles Tem isso são. também. E vale lembrar que geralmente as pessoas que têm esses corpos esculpidos são pessoas que vivem disso e que têm patrocínio por trás. E que não necessariamente estão felizes. Não necessariamente estão felizes. Porque tem isso também, a rede social ela oferece uma busca inatingível sempre. Uma busca inatingível, por isso que é um corpo idealizado. Isso impacta muitas coisas. E aí, tocando nesse ponto do pertencimento, Boa. a gente, para pertencer, corre o risco de abrir mão da nossa saúde, corre o risco de abrir mão dos nossos sonhos, das nossas vontades, das nossas crenças, dos nossos valores. O pertencimento é um tema chave para compreender esse momento que nós estamos vivendo. Porque essa manada que o Júlio trouxe é uma vontade de pertencer. Porque viver sozinho, ninguém quer. Uhum. Mas como viver junto? E para isso a gente tem que entender o que é essa coletividade e o que nos interessa e qual é a nossa autenticidade. Aí eu venho, reforço e sublinho o valor de profissionais como o Dr. Júlio, Sim, que perfeito. estão cuidando da saúde mental e olhando, mediando essa relação da pessoa com ela mesma para que ela possa, ela própria, entender os seus valores, ela própria entender os seus objetivos, vontades e propósitos. Porque é uma falsa impressão que as redes sociais elas dão esse pertencimento, eu pertenço a um grupo, mais ou menos, né, porque como o algoritmo ele é muito inteligente e sugestionável, ele vai sugerindo se você faz uma busca, sei lá, por livro X, ele só vai, dali por diante te sugerir aquele estilo, não é. Então ele vai favorecendo, ele vai endossando o seu comportamento, então você vai se ensimesmando cada vez mais e você perde o contraste que você teria com outros pontos de vista numa conversa, por exemplo. Daí vão se acentuando as bolhas e você acaba levando a polarização para onde também? Para a internet, porque você passa não to você tem o seu pensamento, seu próprio pensamento e escolhas tão reforçadas que você passa a ser mais intolerante com o outro. É. E que é o também, eu acho que o senhor já falou sobre isso, a questão da pele psíquica, né, que ela vai se afinando, a gente vai perdendo a tolerância, o manejo de lidar com o outro, porque as redes sociais, ela nos afasta, ela dá uma falsa noção de pertencimento, mas na verdade ela nos afasta do mundo real, é isso? É, é. Olha, vocês estão terapeutizados aí, o papo tá em altas escalas aqui, olha. Estamos Gostoso, inspirados. Mas é um tema que eu gosto muito bem muito. colocado, Val, muito bem colocado. E vale lembrar que pertencer é o melhor e mais importante patrimônio que nós temos, né. Eu gosto das etimologias das palavras, per, o melhor, tenere, patrimônio. Agora, não está chegando a oportunidade da decisão aos grupos que eu quero pertencer. Esse é o problema. Então, muitas vezes eu pertenço por falta de escolha. Sim. E isso já não é saudável. Todos os estudos a respeito de saúde mental no mundo consideram o pertencimento como um pilar do bem-estar. Por quê? Eu me identifico, eu sou reconhecido, eu tenho uma identidade, né? Eu sei quem eu sou, sei quem os meus pares também são, e os pares me reconhecem, assim como eu os reconheço. Só que isso não acontece nas redes sociais rápidas. Quer dizer,
Eu acho que eu conheço alguém, porque eu fico seguindo, só que esse alguém não tem a menor ideia de que eu seja. Ele Que isso revela o que ele não é quer também, né? pertencimento, isso não é saúde mental. A saúde mental acontece quando você tem uma identidade, um respeito, uma reciprocidade em relação a um grupo saudável, né? Então, por isso, é um pilar nesses estudos todos de saúde mental no mundo, né? A despeito da cultura, pode ser qualquer cultura, pertencer é fundamental, mas De que forma, né? E aí um ponto interessante, eu tive a oportunidade de assistir a série Adolescência, né? Não vou dar spoiler, mas uma das reflexões que tá por trás, né? A sinopse é um jovem de 13 anos é acusado, né, de um assassinato. Um jovem de uma Uhum. menina. Sim. É isso. Bom, o que eu gostaria de trazer? Até aqui, spoiler nenhum. Até aqui, ele é acusado, eu não Nenhum. trouxe spoiler. Sim. Isso já percebe-se no início da série. São 4 episódios, vale muito a pena assistir para provocar, Sem para a dúvida. gente pensar junto. É a primeira cena, né? É a primeira cena. Pá. E o que eu acho interessante é que, na nossa cultura, os adultos, eles apresentavam o mundo para os mais novos. Sim. Porque o mundo, os adultos sabiam onde era um lugar seguro e um lugar perigoso. Sim. E ele dava as direções. Na série, demonstra e fica claro que existem camadas. E trazendo para o mundo contemporâneo, né, que essa série é bem contemporânea, os jovens hoje criam sua própria cultura, lógico, bebendo da fonte anterior, mas sem a mediação de uma pessoa que tem mais experiência, que já aprendeu muita coisa, sofreu, se arrependeu e etc. Então, estão criando-se culturas paralelas. Da mesma forma para o jovem, como quando a gente fala das bolhas, dos filtros bolhas, das bolhas algorítmicas, existem grupos que pensam uma coisa e cria-se uma cultura. E uma normatização. Uma normatização, homogeneizado, todo mundo tem que pensar parecido. E aí um outro grupo e outro grupo. Num mundo como esse, eu encontro pessoas quando caminho na rua, quando eu vou de domingo na Paulista fechada, uma diversidade de perspectivas e de interesses e de vontades e de gostos, etc. Nas redes, existe uma coisa que é a geografia digital, é diferente da geografia física. Sim. A geografia digital, eu fico lá dentro e eu convivo com meus iguais. A gente conversa tanto, é uma câmara de eco. Eu só ouço o que eu quero ouvir, só falo o que o outro... E fica naquela câmara de eco. É uma bolha, uma caixa de ressonância. Quando eu saio desse grupo, saio da minha tela e vou conversar com alguém quando eu fui na padaria, quando eu fui numa farmácia, eu ouço uma conversa que está tão diferente daquele meu grupo que eu fico horas e horas e horas. Essa pessoa só pode ser louca. Só você pensa assim. Sim. Porque o meu grupo... Porque eu nunca furei a bolha. Porque eu não furei a bolha. Sim. Só que a riqueza da floresta é a diversidade. Exato. Não é a por isso, é assim que o monocultura. ecossistema funciona, exatamente.